Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do rio da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, celebramos o terceiro domingo do tempo comum e, para nós, é uma grande alegria porque nós podemos celebrar a Páscoa semanal. Todos os domingos nós temos essa grande oportunidade. E para nós entendermos um pouco o que significa isto, quando nós celebramos, a vigília santa, ali o tríduo pascal, nós meditamos a profundidade que Deus veio nos resgatar da corrupção do pecado. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Por isso, na noite santa, pelo menos aqui na igreja, é tudo escuro e a luz que ilumina é o círio pascal. É Cristo que é ali a nossa luz. Tanto que Ele vem por primeiro, Não tem ninguém dentro da igreja e Cristo vem iluminando toda a nossa realidade. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. A Páscoa de Cristo, que todo domingo nós celebramos, renovando o seu sacrifício. Então é uma grande alegria para todos os cristãos, porque durante toda a semana, ficamos amuados, triste, xoxo. Quando vemos a missa,
nós lembramos: Cristo é a minha luz e salvação. De quem eu terei medo? Não é isso que nós cantamos no Salmo de hoje? O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. De quem eu terei medo? Mas isso não pode ser somente, algo que nós escutamos na missa. Isso deve ser uma realidade encarnada na nossa vida, no nosso coração. A confiança que nós devemos ter em Cristo, não no sistema político, não nas pessoas. Não sou tão vivido assim, Tenho 31 anos, mas já entendi que todas as vezes que eu coloco a minha confiança em uma pessoa, é frustrante. Porque ela não é Deus. O Senhor é minha luz e salvação. A minha confiança deve ser nele. Então, é uma grande alegria para nós podermos celebrar a Santa Missa, principalmente missa dominical. E hoje a liturgia tem isto, o contraste entre luz e trevas. Já fizeram a experiência de andar na escuridão? Acaba a luz. Se você não conhece sua casa, é um horror. As pessoas mais antigas que não tinham celular, não tinha lanterna nesse celular e não tinha vela, vai a palpa delas e às vezes, bate nas coisas. Porque quando nós estamos sem luz, a escuridão, nós não caminhamos. Nós ficamos com medo, tremendo. Mas quando tem luz, nós podemos caminhar. E este contraste entre luz e trevas, entre graça e pecado, acontece na nossa vida. E um convite que nosso Senhor faz para nós, que é um caminho para o progresso espiritual. Nós estamos aqui no tempo comum. Jesus, no tempo comum, a sua vida pública, Ele quer nos ensinar um caminho de progresso espiritual. E para hoje nós termos clareza, utilizando das Sagradas Escrituras, nós podemos pegar o Salmo, durante todo esse domingo, ler, meditar, ou durante toda essa semana. Mas para nós olharmos este progresso que nosso Senhor quer fazer, quer nos convidar, peguemos o Evangelho. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo de 12 a 33. Jesus sabe que João foi preso e ele então sai da sua cidade, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Deixa um local para ir para outro. Mas antes de nós olharmos que Jesus sai de um lugar para ir para o outro, primeiro lembremos, Ele deixou o céu para fazer com que você pudesse ter a graça, a luz divina, para que este sacerdote pudesse ter a graça de Deus me salvar. E é sempre Ele que tem iniciativa, é Ele que sai, é Ele que convida. Nós correspondemos ao seu convite, à sua graça. Então, Ele deixa, Nazaré e vai para Cafarnaum, para ali pregar. Tanto que o evangelista pega um trecho de Isaías, que foi da primeira leitura de hoje. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. Cristo que vem dissipar as nossas trevas.
E aqui, a primeira coisa que nós precisamos fazer é não colocar barreiras para que essa luz possa iluminar, para que dissipe as nossas trevas. Já fizeram a experiência de o sol, a pino aqui no Mato Grosso e as janelas fechadas, não tem como entrar luz. As cortinas com aqueles blackouts, não tem como entrar luz. Às vezes nós colocamos muitos empecilhos para que a graça divina possa tocar na nossa alma. Mas padre, é difícil, mas padre, é isso, aquilo. Pare de colocar empecilhos. Você tem a vida. Quando nós observamos que uma pessoa com mais dificuldades do que nós tem mais fé, é vergonhoso. Porque ela deixou, e é um ensinamento para nós. Então, nada de colocar empecilhos para a graça de Deus. Ele vem para iluminar. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, o Cristo que veio para nos iluminar. Daí em diante, Jesus começa então a pregar. E aqui nós precisamos lembrar algumas coisas, porque a vida pública de Jesus foi somente de 3 anos. 3 anos de vida pública. Provavelmente, quando o evangelista está escrevendo aqui o chamado dos apóstolos, Jesus já está no seu 3º ano de vida pública. Então, iremos recordar que os 2 primeiros anos Jesus falava, mas ainda não tinha chamado nenhum dos apóstolos. E é impressionante, porque quando ele chama, os apóstolos deixam tudo e seguem. Mas antes, se nós achamos uma coisa de louco, os apóstolos abandonar tudo, e seguir a nosso Senhor, esses apóstolos tiveram um convite. E o primeiro convite era de João Batista. E Jesus reforça: que convite é este? Convertei-vos e crede no Evangelho. O convite do Antigo Testamento, os mandamentos. Mas padre, todos os domingos vocês falam dos 10 mandamentos. Gente, se nosso Senhor falou, por que a gente não vai falar? Convertei-vos e crede no Evangelho. Então a primeira coisa para nós trilharmos o caminho do progresso espiritual é fazer um bom exame de consciência. No Antigo Testamento, Deus nos deu as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Não foi abolido no Novo Testamento. Jesus ratificou e ainda exigiu algo mais. Se o teu olho, se deseja no seu coração, já cometeu adultério. E aí vem um dos discípulos: Senhor, quem poderá resistir isso? Quem poderá viver isso? E Jesus, no Evangelho de São João, diz: vocês também querem ir embora? Falando da sua carne. Vocês também não vão aguentar? E Pedro então responde: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então a primeira coisa é reconhecer o pecador e voltar a Jesus. Por que isso? Porque a confissão é ali onde nós retiramos as coisas que nos impedem de ver a luz divina. Porque os pecados travam os nossos olhos. Todos os pecados fazem com que nós caminhemos numa escuridão, olhando só para o nosso egoísmo. Então, convertei-vos. A pregação de João Batista, a pregação de nosso Senhor,
o convite à conversão. Amar a Deus acima de todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas e guardas. Honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não roubar. Não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo. Não cobiçar as coisas alheias. Eis os 10 mandamentos, que se destrincha com muitas mais coisas. Então, não queira esperar a quaresma para se confessar. Deixem o padre trabalhar, né? Dê serviço para eles. Confessemos os nossos pecados, né? Mas o segundo passo, né? Depois que já ter feito o exame de consciência, ter confessado, o segundo passo é quando João Batista anuncia quem é Jesus. Vejam de que os apóstolos, primeiramente, queriam se converter. Provavelmente João Batista pregava a conversão. Não ficava à toa. Ah, vai vir o Messias, então espera o Messias vir e depois você se converte. Não. Não pense de que você é lindo, fofo, cheiroso, que não precisa mudar de vida. Desde o Antigo Testamento, as pessoas precisavam mudar de vida. Depois que o pecado entrou no mundo, nós precisamos mudar de vida. Depois disso, João anuncia: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Escutai. É interessante que depois que João fala isso, os discípulos deles, que também hoje, agora é um dos discípulos de Jesus, foram até Jesus e falaram: Senhor, onde moras? E Jesus responde: vinde e vede. Senhor, onde estás? Depois de confessar, agora é conhecê-lo. Conhecer através da Sagrada Escritura, através do catecismo, através da vida dos santos. Como eu falei no início, nada de colocar empecilho. Padre, mas eu não sei ler. Hoje tem YouTube. Coloca lá pregação, coloca lá leitura do catecismo. Resolve. Conheça a sua fé. Conheça a nosso Senhor. Tantas e tantas vezes vocês já ouviram aqui aquela frase: ninguém conhece aquilo que não ama. Amar de fato. Não, eu gosto daquela pessoa. Você não convive com ela? Eu amo, eu já sei, eu conheço ela. Aqueles que moram conosco, a gente pode falar: eu amo, porque eu conheço as alegrias e as dificuldades dele, né? Eu amo. Então nós precisamos conhecer. Senhor, onde moras? Vinde e vede. Gente, é uma libertação para nós, porque quando nós conhecemos a nosso Senhor, nós estamos aqui sarando a nossa alma, o nosso entendimento. São João da Cruz, no Cântico Espiritual, um segundo estrofe, vai falar: eu sofro, eu estou doente. Por quê? Porque o meu entendimento está doente, mas o Senhor é minha saúde. A minha alma está doente, porque eu estou procurando outras coisas que não é Deus. Um santo de 7ª morada falando isso. Eu preciso conhecer, porque todas as vezes que nós conhecemos a Jesus, nós estamos nos libertando e Ele está iluminando cada vez mais a nossa vida. É libertador. O Senhor nos convida a conhecer. Deus desce do céu, mostra o seu plano divino e a gente fecha os olhos e fala: não, deixa eu fazer outras coisas, não quero conhecer.
Poxa vida, todo o trabalho que ele teve para revelar o processo da revelação divina, e a gente fecha os olhos e fala: não, estou mais preocupado com as coisas daqui do que as coisas divinas. Nós precisamos conhecer. Padre, mas eu não vou dar conta de conhecer tudo. Não tem problema, conheça o nosso Senhor. E o terceiro ponto, que vem: deixa tudo e segue. Vejam de que Jesus não pede de início que nós deixemos tudo. Ele faz um processo. Primeiro você se converte, você se confessa, você vê a maldade, você quer desejar a luz divina na sua vida. Depois que fez isso, você conhece Ele. Então começa o enamoramento. Minha alma deseja o Senhor, eu desejo Ele, eu quero ficar com Ele, para depois Ele pedir: deixa tudo e segue. Deixa tudo, deixa todas as suas vontades e segue. Uma semana atrás, em uma comunidade, se eu não me engano, celebrando, eu falei para a comunidade que deveria ser o nosso projeto para 2023. Em tudo fazer a vontade de Deus. Deixar tudo por Ele. Por quê? Porque ali está a nossa alegria. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu temerei? Ele é a proteção da minha vida. Por que eu vou ter medo? Em tudo fazer a vontade dEle. E tão prontamente, se o Senhor quer, eu também estou querendo. Se o Senhor quer que eu deixe, eu deixo. Porque é assim que foi o convite para a vida dos apóstolos, e é assim o convite para a nossa conversão. Quando nosso Senhor chama os religiosos, padres, freiras, os carmelitas, primeiro faz esse processo, conhece, enamora, depois Ele chama, pede para Ele. A nossa alma deseja conhecer a Deus. Nossa alma deseja ser guiada pela luz divina. Nossa alma tem sede de Deus. Gente, isso não é poesia religiosa. É que nós estamos tão adormecidos com os nossos pecados, com as coisas desse mundo, que a alma está quase morta. Precisa, dar um chacoalhão nela, dar um choque nela, para que ela volte a ter vida. Que nesse domingo, nós podemos suplicar a Deus: Senhor, dai-me a graça. Eu não sei em que estágio você está. Se você está no estágio de que é necessário voltar ao confessionário, volte. Se você está no estágio já de: Padre, eu estou em estado de graça e eu preciso conhecer, conheça. Leia a Sagrada Escritura. Conheça a história dos santos. Se você está no estágio de que Jesus está pedindo, não negue nada a Ele. Não negue tempo, não negue nenhum esforço. Ele não vai pedir coisa que você não pode dar. Mas também não dê, com um bico pior do que criança. Dê com alegria. Suplique a Deus a graça de dar tudo com alegria. Quando Ele chamou Simão, André, Tiago e João, os 4 não ficaram tristes, mas deixaram tudo imediatamente. Deixaram profissão, deixaram pai e mãe. Mas por quê?
já sabia quem era Jesus, já sabia quem era o Senhor. Por isso, puderam deixar todas as coisas. Essa é a nossa vida, esse é o nosso projeto de vida. Conhecer a Deus e se entregar a Ele. Conhecer a Deus na vida familiar, se entregar a Ele na vida familiar, na sua vocação em casa, na sua profissão. Ele pede, sejamos generosos. Projeto para esse ano, deixe tudo, faça só uma coisa, a vontade de Deus, e seremos felizes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.